Olá pessoal, como vocês estão? Passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês com muito carinho, com muito amor. Quero agradecer a você que para e assiste esse vídeo. É uma maneira de eu poder ser grata a Deus pela vida e pelo amor dele em relação a mim. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o amor de Deus. Essa semana eu estou muito pensativa em relação a isso, e ontem eu conversando com uma pessoa e de repente, em uma brincadeira, nós estávamos falando de merecimento, de dar coisas, e eu pedi alguma coisa para a pessoa. E a pessoa disse assim pra mim: olha, você não está merecendo e tal. E eu dei risada, sabe? Mas claro, tudo na brincadeira. Mas depois eu comecei a pensar sobre merecimento. E a minha mente foi muito longe sobre isso em relação ao amor de Deus para conosco. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para salvar aqueles que que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E aí eu comecei a pensar, e durante muitos anos da minha vida, eu lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e vendo o quanto Deus, ele sempre quis se aproximar do ser humano. Se você ler o Antigo Testamento, por exemplo, antes da morte de Cristo, vocês vão ver como que Deus, ele sempre quis se relacionar com o ser humano, ele sempre quis manifestar o seu poder para com o ser humano, ele sempre quis conversar com o ser humano, sabe? E isso sempre foi uma incógnita na minha cabeça. Como que pode um Deus tão poderoso, sabe? Um Deus que criou o mundo, que criou o universo, um Deus que a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome, e querer se envolver com seres tão ingratos, seres tão maldosos, egoístas, prepotentes, e por aí vai, sabe? Durante muitos anos da minha vida eu carreguei essa pergunta. Só que ontem, na brincadeira sobre merecimento, eu vi e eu entendi o amor de Deus. Por que Deus nos ama assim? Por que ele ama seres humanos tão indignos? Essa é a verdade, tão injustos. E eu tive a resposta, e eu quero compartilhar com vocês isso. Ontem, pensando sobre o merecimento, eu vi que o amor de Deus é uma decisão. Ele decidiu nos amar. Ele não nos ama porque merecemos. Ele nos ama porque ele decidiu nos amar. Então, eu percebo que o maior atributo do amor é amar sem com que as pessoas mereçam. Ele apenas ama. Ele teve essa decisão: eu vou amar o ser humano, tanto que eu vou dar o meu Filho único para salvar essas pessoas. O meu filho, ele vai para a terra, ele vai mostrar o meu poder, ele vai mostrar o que realmente é o amor. E eu pude descobrir que o verdadeiro amor, ele não ama sob condições de merecimento. Ele apenas ama, ainda que as pessoas não mereçam. Mas ele apenas ama. Então, eu pude ver, sabe,
naquela brincadeira, você não está merecendo e tal. E aí eu comecei a pensar sobre merecer o amor de Deus, sabe? E eu pude ver que Deus, Ele nos ama de uma maneira tão incondicional, que Ele deu o seu Filho único. É por isso que a Bíblia fala, né? Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele deu o seu Filho único para salvar todo aquele que nele crê. Então, se você crê nesse amor, você não precisa ficar subjugado ou subjugada a pessoas, a sofrimentos. O amor de Cristo é o amor que basta. É um amor que não desiste. Mesmo que você seja a pessoa mais chata do mundo, mais maldosa do mundo, mas Deus todos os dias Ele está ali te amando, Ele está ali te dando a oportunidade para que você se volte para Ele, para que você se relacione com Ele. Então, esse amor, ele é incondicional, né? Esse amor de cruz é incondicional. Agora, colher os frutos desse amor, para que você colher frutos com Deus, esse amor, para que você viva uma vida de abundância na sua alma, em todas as áreas da sua vida, aí existe condicionais. Aí, né, a Bíblia nos mostra que aí Deus estipula condições para isso. Mas ser coberto desse amor divino, de misericórdia, de oportunidades, é a prova real desse amor. E eu pude chegar numa conclusão que o amor, ele é uma decisão em que Deus decidiu nos amar, não é? Com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, Ele decidiu nos amar. E todos os dias Ele nos chama para vivermos esse amor, para sentirmos esse amor. Então eu quero dizer para você, vou deixar essa palavra para você, que está lá em Salmo 65, que diz que Deus, Ele é Pai dos órfãos. Então, se você se sente sem um pai ou se sente abandonado, chame Deus. Faça um propósito essa semana de falar com Deus, sabe? Como um amigo, converse com Ele como um amigo, que você vai ver que Ele vai te trazer sinais, porque Ele ama se relacionar com o ser humano. Então, eu concluo dizendo que o amor de Deus é uma decisão dele para nós. Ele decidiu nos amar, ainda que nós não merecemos esse amor, mas ele decidiu nos amar. E quando nós buscamos o seu amor, a gente começa a sentir esse amor nos cobrindo, esse amor nos protegendo. E eu te pergunto, você já teve uma experiência com Deus sobre o amor dele para com você? Eu desejo que você tenha. Fale com ele essa semana. Deus, eu quero uma experiência. Mas aí você pode me perguntar, Daniele, Deus existe? Ele é real? Se ele existe, por que acontece tantas coisas? Pessoal, o fato de Deus existir é uma coisa. O fato do ser humano tomar certas decisões que prejudica a natureza, que prejudica as pessoas, é outras coisas. Mas o que eu posso dizer para você, que se você sentir o amor de Deus, algo muito forte vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua alma, vai acontecer na sua existência. Então, a minha mensagem para vocês essa semana é: busque o amor de Deus. Porque o amor humano, ele pode até falhar. Você pode amar pessoas que vão te decepcionar.
Você pode amar pessoas porque o ser humano ele é falho. Você pode amar pessoas que de repente você está na verdade com a pessoa e de repente a pessoa está na mentira e você descobre que a pessoa está na mentira. Você pode ser traída ou traído pelos seus melhores amigos, por exemplo. Porque o ser humano, ele é falho, ele é passível de erro e se ele não se envolve com o amor de Deus, ele vai agir por conveniência, ele vai chegar a atrair uma amizade, atrair dentro de um relacionamento. Mas aqueles que se envolvem com o amor de Deus começam também a gerar um amor como Deus nos ama. E quando esse amor é gerado, aí realmente vem um amor puro, vem um amor sem traições, vem um amor sem mentiras, vem um amor em que você olha mais para o próximo do que para o seu umbigo. Então, a minha mensagem para vocês essa semana, busque o amor de Deus. Se você está se sentindo só, se você está se sentindo triste, desesperada ou desesperado, busque o amor de Deus, porque o amor de Deus está sobre nós. A Bíblia nos diz, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com essa pessoa. Ou seja, Jesus vai entrar e vai ter uma reciprocidade, ele vai te ouvir, ele vai trabalhar, vai trazer paz ao seu coração. Estamos vivendo num momento que ainda nós, nessa terra, nós podemos sentir o amor de Deus para conosco. O amor dele está nos cobrindo. A misericórdia dele está nos cobrindo. Então, fique com essa palavra. Deus, ele não te ama porque você merece. Não. Ele não te ama porque você tem um cargo dentro de uma igreja. Ou porque você tem um status dentro de uma sociedade, ou tem um status dentro de um grupo religioso. Ou porque aparentemente você é uma pessoa santa, correta, que não faz maldade pra ninguém. Não ache que ele te ame porque ele te ama porque você merece alguma coisa dele. Não. Eu descobri ontem que Deus não nos ama porque nós merecemos. Porque nós não merecemos nada. Nada. Simplesmente ele nos criou para que nós viéssemos provar do amor de Deus. Ainda que de repente você esteja passando por momentos difíceis ou já passou por um trauma, por exemplo, na sua infância. E aí você questiona, você pode falar assim: Daniele, mas eu passei por isso, como que Deus me ama? A sua dor, se você colocar nas mãos de Deus, você vai ver que essa dor será transformada em milagres na sua vida. E aí você vai sentir o amor de Deus também na sua dor. Então, eu te convido a essa semana provar do amor de Deus. Senhor, eu quero sentir o seu amor. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sentir o amor de Deus na sua vida. Tá bom? Fique com essa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê. Então creia em Deus, creia em Jesus, que aí terá salvação para sua alma. Porque essa vida aqui é só o começo de tudo. Que Deus abençoe vocês, fiquem com essa palavra. Tenha isso na sua mente. Que Deus não nos ama porque nós merecemos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Então, também não ame alguém porque a pessoa mereça. Ou não queira amar ninguém por conveniência. Apenas decide amar. E você vai ver
que a força do amor, ela vai te fazer você suportar barreiras. Ela vai trazer coisas muito fortes dentro de você ao ponto de até te transformar, porque o amor, ele transforma. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.